bom dia. Quais os modelos de gestão de pessoas? Existe um processo evolutivo do papel de RH nas companhias. Lá na época da Revolução Industrial, a gente tem o papel de pagador, né? A função apenas de folha de pagamento. Vamos evoluindo para essas outras demandas conforme a indústria, conforme os negócios vão evoluindo, até que a gente chega, por exemplo, no papel tecnicista, que é um papel muito focado. Eu tenho pessoas voltadas para recrutamento e seleção, tenho pessoas voltadas para treinamento, para remuneração e benefícios, né? Isso era mais no ano de 1990, no começo de 2000? Até meados dos anos 80, esse era o papel principal de recursos humanos. Bem setorizado, Bem né? setorizado, extremamente segmentado dentro da indústria. E eu começo a ter a função do especialista daquela atividade, eu começo a ter a função de uma pessoa que sabe apenas recrutamento e seleção. Só remuneração. Ou só remuneração e benefícios, né? Ali, começando em 85 para frente, o RH começa a demandar das empresas um lugar à mesa, digamos assim. RH e não mais DP. Exato. Eu quero hoje, como RH, participar das decisões do negócio. Como é que eu me transformo, então, de um departamento especializado em algo totalmente específico, para não ser redundante, em alguém que consegue sentar na mesa de um board e ajudar no processo de tomada de decisão? Eu preciso sair dessa posição de especialista, migrar para uma posição de generalista, e não só isso. Preciso começar a entender de uma coisa que eu não me envolvia antes, que era o próprio negócio. E aí é que entra a figura e o próprio modelo de business partner de recursos humanos. Porque eu saio de uma posição de saber apenas uma coisa, eu preciso ter um conhecimento muito mais abrangente dos próprios processos de RH. Eu posso não saber executar profundamente cada um, mas eu preciso ter uma visão geral de como funciona tudo. E eu preciso estar a par do que acontece no meu negócio. Não apenas internamente, mas eu preciso entender de mercado, se for uma multinacional, eu preciso entender de bolsa, eu preciso entender como funciona o mercado de câmbio, lucratividade, EBITDA e etc. E uma série de outras questões que até então eu não precisava me envolver. Porque qual era o meu papel antes? Alguns era para contratar, outros era para treinar, outros era para pagar, e acabou a função de RH. E aí, a partir do momento que eu quero demandar este lugar na mesa do board para tomar a decisão, eu começo a precisar da figura de alguém que não entende apenas de RH, alguém que entenda de negócio. E esse é o conceito do business partner, então? O conceito do business partner, para mim, ele tem a seguinte abrangência: eu preciso entender de RH, e eu preciso entender de negócios, e eu preciso, antes de mais nada, entender das relações das pessoas. Qual é a função principal de um parceiro de negócios dentro de recursos humanos? Eu tenho a demanda do departamento que eu atendo, e eu tenho um cardápio de soluções que o departamento de recursos humanos oferece. Eu tenho uma série de serviços ali dentro, e aí eu começo a enxergar o RH como um suporte, uma área de suporte, né? Então, o papel do business partner é entender essas demandas, pegar as soluções que o RH já oferece e confrontar e colocar o negócio para acontecer. Eu não posso simplesmente dizer que o negócio está certo, que o negócio pode tudo, que o departamento que eu atendo, que aí começa a ter a figura do cliente interno. Então eu, como um consultor interno de recursos humanos, começo a oferecer os serviços do meu departamento para o meu cliente interno. Eu não posso assumir que esse cliente está o tempo todo certo, porque eu preciso em alguns momentos ter aquele papel de opa, aqui a gente não consegue fazer desse jeito, mas oferecer em contrapartida uma solução. Não funciona assim, mas desse jeito aqui a gente pode fazer acontecer. E qual é a mudança de responsabilidade e perfil que esse profissional, você acha, tem que atender agora? A principal mudança é que eu saio de um departamento, de uma posição em que eu recebo apenas demandas, eu recebo a informação de que preciso contratar 50 pessoas, eu saio desse papel de receber a informação e simplesmente executar. E eu passo
para a posição de sentar, usando o mesmo exemplo da contratação, precisamos mesmo de 50 pessoas? Essas 50 pessoas precisam obrigatoriamente começar todas juntas no mesmo dia? A gente não pode montar um plano de entrada dessas pessoas? Será que 40 não resolvem os problemas se a gente contratar as pessoas certas? Então, eu começo a ter um papel muito mais consultivo do que executor. Depois que eu terminei de, ainda usando o mesmo exemplo da contratação, discutir com o meu cliente interno, olha, não são 50, são 40, a gente vai contratar cada semana 10 pessoas, e essas 40 posições são essas aqui e não mais aquelas que a gente tinha pensado inicialmente. Atendendo até uma diferença faixa etária, né? Agora... Exato. Vamos entender se eu preciso realmente de 50 técnicos ou se eu posso contratar 2 especialistas e 38 técnicos e é isso que resolve. Tem necessidade de ser só masculino? Exatamente. Aí, com esse escopo todo montado, eu volto para dentro de recursos humanos com a equipe especialista de recrutamento e seleção e digo, é essa a nossa demanda. Vamos trabalhar de acordo com esse plano e fazer esse acompanhamento com eles para que o meu cliente interno, o gestor da área, não precise fazer. Não estou dizendo aqui que precisa eliminar o conhecimento específico, as funções específicas. Não. Elas ainda precisam existir. Eu vou ter, então, centros especializados de recrutamento e seleção. Vou ter centros especializados de remuneração e benefício, um time específico para isso. Um time específico para serviços de RH, como, por exemplo, folha de pagamento, gestão de plano de saúde, por exemplo. E aí, nesse papel, começam a entrar, inclusive, empresas terceirizadas. Eu não preciso necessariamente ter esses serviços dentro da empresa. Eu posso fazer um serviço de outsourcing, um serviço de terceirização e ter esses serviços operacionais, entre muitas aspas, atendidos, sem ter que ter o headcount, sem ter que ter o time contratado dentro da empresa. E aí vai depender de cada empresa. Tem empresa que prefere ter terceirizado, porque eu consigo colocar a minha energia, o meu foco e tudo do meu time, os meus recursos internos no que realmente importa, que é rodar o negócio. Mas tem gente que prefere ter dentro de casa todo mundo, porque eu consigo controlar até onde essa pessoa vai, o que ela pode fazer, o que ela não pode. E os custos também são diferentes? Os custos são diferentes, depende do que a empresa quer buscar. Eu já trabalhei em cenários, por exemplo, que apenas a folha de pagamento era terceirizada. E aí todos os outros serviços eles eram dentro da empresa, não necessariamente dentro daquela localidade. Eu posso ter uma localidade específica voltada só para recrutamento e seleção de toda a região. Eu posso ter uma equipe, por exemplo, voltada para recrutamento e seleção no Brasil inteiro. E todas as vagas que eu tiver em qualquer localidade no país, aquela equipe vai ser responsável. Ah, mas eles não conhecem a realidade daquela localidade específica. É papel do business partner apresentar para esse time específico quais são as demandas e as peculiaridades existentes naquela localidade. E aí é também papel da equipe especializada ser estruturada e efetivamente especializada o suficiente para atender demandas tão diversas. E para cada tipo de empresa tem um tipo de solução, né? Exato. Tem empresa, por exemplo, que vai querer contratar apenas os sistemas, a parte de informática. E aí tem muita empresa hoje oferecendo justamente só isso. Não te ofereço nada além de software. E aí começa a ser fortalecido um modelo de negócio de software como serviço. Eu deixo de ter as pessoas especializadas, mas eu crio softwares inteligentes o suficiente que vão facilitar a operacionalização dentro da empresa. Ou eu tenho empresas que vão me oferecer o pacote completo. Eu te ofereço o software, te ofereço a mão de obra para executar e te ofereço aí uma série de indicadores que você vai poder acompanhar a nossa atuação, se está tudo ok, se não está. E a gente te entrega o resultado, eu te entrego, ainda utilizando o exemplo de recrutamento e seleção, eu te entrego as pessoas para contratar. Agora, vai depender do que a empresa quer alcançar, do nível de investimento que ela quer fazer, se ela tem ou não os recursos adequados dentro dela para utilizar ou não. E aí isso tudo vai depender do objetivo que quer ser alcançado. E quem é que consegue ajudar a identificar que o objetivo é esse? Justamente o profissional de RH Business Partner. É ele que vai sentar com um diretor, com um CEO, entender quais são os nossos próximos passos enquanto empresa. Os passos são esses, é isso aqui que a gente quer alcançar. Eu volto para dentro do RH e me questiono,
eu tenho hoje os recursos que eu preciso ter para ajudar esse negócio a alcançar esse patamar, que é a nossa visão de futuro? Tenho, beleza. Então vamos estruturar isso de forma a otimizar. Ou não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou terceirizar, eu vou contratar mais gente, tenho verba para isso, não tenho. E aí eu vou estudar as minhas alternativas. E quais as competências desse business partner ideal? Como é que a gente desenvolve um profissional que era mais voltado antigo para esse novo? A principal competência que eu vejo para um business partner de recursos humanos é o foco no negócio, o foco no resultado. Né? Entender qual é o resultado que eu preciso alcançar e, a partir daí, direcionar as minhas ações para que eu consiga efetivamente alcançar aquilo. Então, foco no resultado, foco no cliente, mas aí eu estou falando de cliente interno, né? Entender qual é a demanda desse meu cliente e entender de negócio. Eu não posso querer trabalhar numa empresa de varejo, por exemplo, sem entender de varejo. Ah, mas não é a minha especialidade. Mas também não é mais o teu papel ser especialista. O teu papel não é mais ser especialista, o teu papel é ser generalista voltado para o negócio. É um desafio grande, né? Exato, porque vamos lá, eu estou hoje trabalhando numa indústria e do nada me oferecem uma posição numa outra empresa de varejo, por exemplo. Ou num banco, trabalhar com finanças, etc. E literalmente da noite para o dia eu tenho que conhecer daquele novo negócio, mudar o meu mindset e eu tenho que começar a atender esse cliente, porque eu fui contratado para aquela posição para dar um determinado resultado. Né? Então ter essa visão de negócio e conseguir girar essa chave rapidamente é um desafio muito grande. Eu posso estar muito bem acomodado num determinado modelo de negócio. Num ramo específico. E da noite para o dia precisar mudar. E às vezes sem nem mudar de empresa. Tem muita empresa que coloca no seu planejamento estratégico: vamos sair de uma empresa de hardware e nos transformar numa empresa de software em 5 anos. Muito rápido. Isso é da noite para o dia quando a gente está falando de mudança de modelo de negócio. Quais as ferramentas, então, para a gente desenvolver esse novo business partner? Eu costumo orientar as pessoas para que elas entendam dos novos mecanismos de gestão. Então, eu preciso ter a habilidade de usar técnicas de design thinking, eu preciso ter a habilidade de usar técnicas de Scrum para gerenciamento de projetos, eu preciso sair um pouco do senso comum, do que a gente vem acostumado a usar dentro de recursos humanos, né? Aquelas simples dinâmicas de grupo, etc., e começar a usar, por exemplo, estudos de caso em processos seletivos, utilizar Canva e uma série de outras ferramentas que hoje estão em voga para uma série de outros departamentos, principalmente para desenvolvimento de novos produtos e serviços e para gestão de projetos. Trazer essas técnicas dessas áreas de serviço e trazer essa vivência para dentro de recursos humanos. E você consegue ver também um desenvolvimento de coaching para um cliente interno? Hoje, cada vez mais, as técnicas de coaching são solicitadas quando eu vou contratar um novo profissional de RH. Por quê? Porque, como eu comentei mais cedo, muitas vezes eu preciso dizer para o meu cliente: não é esse o caminho. Mas é muito mais interessante quando eu consigo fazer com que o cliente entenda que, esse caminho que eu pensei talvez não seja o ideal. E aí utilizar as técnicas de coaching nesse processo é muito interessante. Então, ter o conhecimento do coaching, muitas vezes não necessariamente a formação, mas ter o conhecimento da técnica, saber um pouco colocar essa técnica em prática é extremamente interessante para quem vai atuar como business partner dentro de qualquer tipo de organização. O que mais que você pode falar pra gente do business partner? Uma coisa que eu sempre busquei junto aos meus clientes, enquanto eu atuava como business partner, é estabelecer a relação de confiança com ele, com esse departamento, com esses gestores, para que eles entendam que é muito mais interessante quando eles envolvem a gente na solução do problema do que simplesmente tentar resolver o problema de qualquer jeito, perceber o que deu errado e depois jogar a bomba para a gente desarmar.
chamar a gente para apagar um incêndio. Então, os casos de maior sucesso que eu alcancei como business partner foi quando eu trouxe para o meu cliente esse entendimento. Me coloca do meu lado. No board e... Desde o começo. Deixa eu te ajudar desde o início. Deixa eu te dar outras ideias, né? Outra visão. Vamos sentar e discutir certos temas de maneira que a gente encontre alternativas e exercite essas alternativas antes de colocar em prática. Que eu tenho essa técnica, eu consigo te ajudar nesse ponto. É muito mais interessante do que você ir lá, tentar fazer, errar, ou acertar de uma maneira meio atribulada e depois a gente ter que, no back-office, ali nos bastidores, ter que corrigir alguma coisa, ou minimizar algum problema que possa ter acontecido. E aí, assim, tomada de decisão, por exemplo, como contratações, como dar andamento ou não em determinado projeto, quem colocar... Ou demissões, né? Que não necessariamente... Ou demissões que não necessariamente precisam acontecer, ou não necessariamente precisam acontecer naquele formato, a gente trabalhando formatos alternativos. Existem outros caminhos. Existem outros caminhos de recuperar as pessoas que não necessariamente medidas disciplinares, por exemplo. Ou outras posições em outras empresas. Exatamente. Então, quando o cliente, quando o gestor, eu chamo de cliente mas é o gestor da área, né? Quando o gestor da área entende que é muito mais legal, que o resultado é mais interessante quando a gente trabalha junto, o resultado realmente aparece. Tenho vivências de que antes do RH se posicionar dessa forma, não existia, por exemplo, calibração de performance. Todo mundo era avaliado de acordo com o que apenas o gestor decidia e não existia uma discussão sobre aquilo. E as outras áreas, elas veem com bons olhos esse ganho de autoridade da gerência de RH, né, da diretoria de RH? Depende muito da cultura da empresa. Eu sempre vou dizer o seguinte, que toda mudança ela vai gerar um certo desconforto. A gente precisa primeiro sentir esse desconforto para depois entender o porquê que ele era necessário. Então, tem empresas que já nascem, a estrutura ela já nasce com esse formato. Então, é lógico que vai ser muito mais tranquilo, né? Agora, quando era um modelo tecnicista, que era só de cada um na sua caixinha, e do nada vamos implementar isso aqui, vai ter sim opa, mas pera lá, por que você está se metendo nisso que não tem nada a ver com você? Desconforto, né? Mas agora, antes não tinha nada a ver comigo, agora tem. Então vamos entender aqui junto o que a gente vai fazer para melhorar. Então vai ter o desconforto no começo, mas invariavelmente, depois do tempo de maturação do modelo, depois que todo mundo já entendeu o seu papel e etc., você olha para trás e diz, opa, realmente, hoje a gente encontra resultados e alternativas que antes elas não eram visíveis para a gente, justamente em função desse novo modelo que está sendo utilizado agora. É verdade, o desconforto existe, né? Porque tudo que é novo vai gerar um certo desconforto, né? Quando você está numa casa e entra mais uma pessoa, né? E entra mais uma pessoa, você sente esse desconforto. Quando você mora num determinado imóvel e que você vai se mudar para um outro, vamos lá, você comprou a sua casa própria, você vai se mudar de onde você está para a casa própria, que é o sonho de todo brasileiro. Mas tem todo o trabalho de colocar tudo em caixa, fazer inventário, arrumar caminhão, verificar a parte elétrica da outra casa, colocar tudo no lugar, tirar das caixas, limpar para colocar no lugar. Ou seja, é o grande sonho de consumo a casa própria. Mas para você chegar ali e viver aquela realização, existe todo um trabalho, todo um desconforto no começo até chegar lá. E é da mesma forma que vai acontecer com o business partner. Você tá mudando de modelo, você está mudando de cenário, você está mudando de níveis de responsabilidade. Antigamente a RH não sabia o que era fazer um orçamento anual, por exemplo. Antigamente a RH se preocupava em dizer, olha, a folha vai dar tanto. É isso. Hoje os RHs têm que montar um orçamento. Ok, eu pretendo desenvolver determinado projeto. Hoje a RH precisa se envolver em iniciativa de redução de custo, de saving.
que antigamente não fazia. Com certeza, a Ana falou. E aí, para eu fazer... E aí, vamos lá, a gente estava falando mais cedo sobre competências. Para eu me envolver em iniciativas de redução de custo, eu preciso entender de Lean Manufacturing, eu preciso entender de metodologias de Six Sigma, eu preciso entender de metodologias de qualidade assegurada, porque afinal de contas eu preciso oferecer um serviço de qualidade, né? Então, de novo, eu estou trazendo de outras áreas ferramentas, conhecimentos, técnicas que não são originais da minha área para dar o meu resultado como é. Como é que eu vou saber o que eu posso otimizar no meu processo interno se eu não fizer um VSM, um mapeamento da cadeia de valor? Isso é uma técnica de Lean Manufacturing, uma técnica de qualidade, de engenharia, e que RH não aprende isso na faculdade nenhuma. Psicologia, administração de recursos humanos, gestão de pessoas, nenhum MBA específico de recursos humanos vai te ensinar essas técnicas. Você vai precisar buscar isso através de outros mecanismos. Você vai precisar trazer esse ferramental a partir de outros meios, que não a educação formal, digamos assim. Ainda vai ser educação formal, você ainda pode fazer cursos, etc. Mas não vão ser cursos que o RH é público-alvo. Mas, se eu quero trazer diferença para o meu negócio, eu vou atrás desse conteúdo. É verdade. E falando mais especificamente dessa crise que a gente viveu, né? Saber do negócio faz muita diferença, né? Sim, porque como é que eu vou ajudar a sair da crise? Você tem que se adaptar à crise, né? Não adianta. Ela está aí... É uma realidade, eu preciso trabalhar com ela. Ela não vai embora só porque eu fiquei chateado que ela existe, né? Mas a partir do momento que eu entendo do negócio, de como o meu mercado se comporta, como os meus profissionais estão reagindo... Da expectativa de vendas, exato, se esse ano vai ter mudanças, exato, se esse ano ainda não, se nós vamos ter que se manter... não, eu preciso reduzir minha força de trabalho, não, precisa... Do jeito que... Na tendência que o mercado está seguindo, a partir do ano que vem eu posso colocar no orçamento, por exemplo, mais 50 vagas na minha força de vendas, porque eu vou ter mercado para esse pessoal atender. Ou reduzir o custo do plano de saúde... N alternativas, mas a partir do momento que eu entendo como o mercado opera, como ele reage, eu consigo ajudar a traçar alternativas e traçar um plano de ação dali para frente junto com o meu cliente. E ter um bom plano para quando voltar a expansão, né? Exatamente, e aí preparar, porque eu não posso simplesmente também sair, vamos sair contratando, não. Eu preciso ter um planejamento de como isso vai acontecer, ter as justificativas, olha, esse mês a gente vai contratar só X, porque é o que eu consigo absorver. Mas a partir de determinado trimestre eu posso dobrar isso, porque aí eu vou ter tal evento que vai me justificar, e aí eu consigo ter uma lógica por trás da tomada de decisão. Que eu acho que esse é um dos grandes pontos do papel do business partner. Antes, eu recebia a informação, vamos contratar X. E eu sigo usando o exemplo do recrutamento de seleção, porque é o primeiro lugar de impacto. Né? Se está contratando é porque está bem, se está demitindo é porque não está tão legal. Mas antes eu recebia a ordem, Vicente, contrate X pessoas. E sem questionar, eu ia lá e contratava. Hoje, eu vou sentar à mesa do negócio, da tomada de decisão. Será que X pessoas é suficiente? Será que não é muito? Será que é pouco? Vamos fazer isso escalonado para não entrar tudo de uma vez e a gente não ter condições de acompanhar a curva de aprendizagem dessas pessoas? Porque aí eu começo a entender, não é simplesmente contratar e jogar lá e a partir de agora a responsabilidade é do gestor. Eu tenho um papel na integração dessa pessoa, e não é aquela integração de passar o dia inteiro falando de normas e políticas que daqui a meia hora ninguém vai lembrar de nada. Estou falando da integração dessa pessoa no clima, na cultura, no time, com o gestor, e aí eu estou falando de um acompanhamento de pelo menos 90 dias. Eu, pessoalmente, consigo acompanhar 100 pessoas de uma vez só? Será que o próprio gestor vai conseguir acompanhar essas 100 pessoas de uma vez só? Então, são questionamentos que não necessariamente têm tanto a ver com o negócio. É uma preocupação na gestão de pessoas.
mas que vai ter impacto no negócio. Porque se o gestor não consegue acompanhar, como é que ele sabe que o cara está dando resultado? Ou que o cara está precisando de uma determinada ajuda, de um determinado suporte para entender determinado produto, determinado serviço, para poder vender isso lá na frente, né? Ou para executar a atividade dele da maneira adequada dentro da empresa. Então, são N coisas do próprio processo de gestão de pessoas que, ao entender do negócio, eu consigo questionar. Antigamente, quando eu só recebia a ordem, são 100? Tá aqui, por 100. Agora o problema é seu. E aí, desses 100, quantos ficavam depois do período de experiência? E agora, quando eu contrato os mesmos 100, mas de uma maneira escalonada, de uma maneira planejada, com um plano de acompanhamento dessas pessoas, quantas das 100 eu tenho ainda dentro da empresa depois dos 3 meses de experiência? É uma abordagem totalmente diferente que vai me trazer resultados totalmente diferentes. Bom, empresas que adotam ou que já adotaram, invariavelmente multinacionais adotam este modelo. E aí, quando vem para o Brasil, ele já vem cascateado e é reproduzido aqui nos modelos internacionais. No caso de empresas nacionais, normalmente no processo de profissionalização dessas empresas, eles vão buscar o modelo que estiver mais em voga, e hoje é o modelo de business partner, né? E de centros de serviço compartilhados, que são as áreas que executam, né, a operação de RH. E se hoje ainda não utilizam, começam a implantar. Então, por exemplo, empresas familiares que buscam a profissionalização utilizam. Hoje o modelo, tem alguns exemplos na área de varejo, por exemplo, tem bastante gente que está migrando nesse rumo. Empresas de prestação de serviço, dependendo da estrutura, começam a utilizar. Só que ainda é um modelo intermediário. Por quê? Porque normalmente a área de serviços é uma área com headcount, com estrutura de pessoas extremamente enxuta. Então eu não vou ter todas as possibilidades de ter um centro de remuneração e benefícios, um de recrutamento e seleção, um disso, um daquilo. Então eu vou acabar agregando todos os papéis em uma ou duas pessoas, dependendo da estrutura da empresa, pode ser mais, é claro. Mas eu acabo agregando essa função para algumas pessoas, mas eu tenho na figura do gerente de RH essa busca de ser business partner, essa busca de participar das tomadas de decisão no negócio. O importante é ter um foco, né? Uma Exato, meta do que seguir. E uma pessoa que seja a pessoa responsável em traduzir as demandas do negócio em soluções dentro da área de RH para que o objetivo seja alcançado, né? E aí acaba saindo no papel do gerente de RH nessas empresas que a estrutura é extremamente enxuta e eu não consigo ter tudo tão segmentado quanto seria o ideal. Aí fica um sistema híbrido, né? Fica um sistema híbrido porque eu ainda tenho aquelas pessoas focadas, cada uma nas suas coisas, ou então pessoas que fazem de tudo um pouco, mas que eu concentro na figura do gerente de RH, ou do diretor de RH, dependendo da estrutura, eu concentro nessa pessoa, nessa posição, o papel de business partner. Esse papel de ser um intermediador entre demandas do negócio e soluções do departamento. Aí eu consigo ter nessa figura um modelo sendo aplicado, mesmo que não necessariamente mesmo que eu não tenha todas as outras estruturas necessárias para o modelo, que são os centros de serviço compartilhado. Por quê? Porque a estrutura da empresa não fica. Entendi. E os profissionais dessa área, como é que eles podem estudar ou quais as competências que eles têm que procurar para se desenvolver nesse novo sistema, né? Eu diria para sair das formações clássicas de recursos humanos. Não digo que não tem que fazer faculdade, que não tem, é extremamente importante. Mas quando eu falo de adquirir novas competências, eu não vou buscar mais dentro de RH. Eu vou buscar em design, eu vou buscar em engenharia, eu vou buscar em qualidade. Eu já citei alguns exemplos aqui. Em design eu vou trazer o design thinking, vou trazer o personal branding, que é a marca pessoal. Eu vou trazer o employer branding, que é a marca como empregador. Isso tudo eu trago de engenharia, eu trago ferramentas de Lean Manufacturing como Six Sigma, como o VSM, estudos de tempos e métodos para eu entender exatamente quantas pessoas eu preciso contratar ou não, né?
próprio Kanban, projetos de Kaizen, etc. Então, são ferramentas de engenharia que eu trago para dentro da realidade de recursos humanos. Eu preciso entender de tecnologia, que é inclusive um assunto de uma próxima conversa. Por quê? Porque hoje tudo é algoritmo. E então, aprender, né? Tudo está interligado na internet, tudo está disponível para as pessoas na palma da mão. Como é que eu vou fazer uso disso da melhor forma para o meu negócio? Será que criar um aplicativo é interessante? Não é? Qual é a minha demanda? Então, entender um pouco de tecnologia é importante. Então, eu trago da área de TI esse conhecimento. Aí eu vou fazer cursos na internet, eu vou procurar... EAD, cursos gratuitos. EAD, cursos gratuitos. Eu não preciso necessariamente da certificação. Sim. Hoje, o que importa é eu ter o conhecimento e saber utilizá-lo da maneira adequada. Se eu sou certificado ou não, é uma outra conversa. Se eu preciso ser certificado ou não, é uma outra conversa. E hoje tem vários cursos gratuitos, né? A pessoa Exato. que não faz curso porque não tem, dá desculpa de não ter dinheiro... Recentemente eu estava fazendo uma palestra na faculdade, na Universidade Federal aqui, justamente para os acadêmicos do curso de engenharia. E para engenheiros trabalharem na indústria, invariavelmente eles precisam falar inglês, que também é uma competência, é uma questão primordial para quem quer se desenvolver em RH. Mas, falando especificamente do pessoal de engenharia, para atuar em indústria, eles precisam falar inglês. E o curso de engenharia na Universidade Federal é um curso que é no dia inteiro. E aí a pessoa ainda tenta um estágio num horário alternativo, etc. Que horas vai estudar inglês? Às vezes a pessoa não tem recurso, etc. Tem muito curso gratuito, tem aplicativos de curso. Você vai aprender o básico? Vai, mas é alguma coisa, é um começo. Tem canais no YouTube que te ensinam a falar inglês de graça, perfis de Instagram e no próprio LinkedIn, pessoas que publicam diariamente uma aulazinha de 3, 4 minutos. Se você vai lá todos os dias e aprende aquele conteúdo em 3, 4 minutos, durante o ano, isso é um conteúdo extremamente relevante. Então, assim, não precisa necessariamente buscar os meios formais para aprender qualquer coisa. Se hoje está tudo disponível na internet ou através de aplicativos, o conhecimento dessas ferramentas, o conhecimento dessas técnicas também está disponível. E eu não preciso necessariamente fazer um investimento além do que eu já tenho. Todo mundo hoje, 98% das pessoas, tem um smartphone. Desses 98%, os 98% têm um pacote de internet razoável. Se eu não ficar gastando esse pacote de internet vendo coisas inúteis, converter isso em aprendizado, em possibilidades, eu vou ficar ali num canal de YouTube, todo dia eu vou ver um vídeo de 5 minutos sobre Design Thinking e vou lá e vou aprender. E tudo está disponível lá. O que você quiser aprender hoje está disponível na internet. Basta que você tenha o foco, o interesse, a disposição de sentar lá e aprender. Vicente, EAD não é para mim. Então você vai precisar sim buscar um curso presencial, que você vai precisar investir dinheiro, tempo, energia, né? Mas antes de procurar isso, tenta os recursos que estão disponíveis sem investimento. Eu fui professor de inglês durante um tempo. Em determinado ano eu estava começando uma turma de avançados e um aluno foi lá, se matriculou e fez um teste de nivelamento e sem nunca ter feito um curso de inglês na vida, a partir do teste de nivelamento dele, ele foi colocado na minha turma de avançados. Ele chegou na minha turma falando inglês. Ele precisava de um outro ajuste. De gramática, de pronúncia. Mas eram ajustes. Não era que eu ia ter que ensinar o básico para ele. E um belo dia eu descobri que ele nunca tinha feito um curso de inglês na vida e ele me disse, não, eu aprendi jogando videogame. Porque fica aquelas historinhas aparecendo no videogame, eu não sabia o que era, eu ia pra internet pesquisar e etc. E acabei aprendendo a falar inglês ao traduzir as historinhas que apareciam entre uma fase e outra do videogame. Quer dizer, ele estava se divertindo ao hobby dele, já videogame. E ele aprendeu a falar inglês. E a primeira vez que ele entra numa sala de aula, ele já entra numa sala de aula de avançado. Então assim, tudo está disponível. Eu estou usando o inglês como exemplo, mas qualquer outra coisa. Eu, por exemplo, precisava exercitar o meu lado criativo. É uma coisa que eu estava sentindo falta de exercitar o meu lado criativo. E eu entendi, a partir de pesquisas, etc., que
questão das artes plásticas me facilitariam exercitar isso. E eu fui aprender aquarela. E eu fiz curso na internet, eu não paguei curso de aquarela. Eu fui assistir vídeo, vendo qual era o material que eu precisava comprar, comprei. Cheguei a fazer 2 aulas, mas assim, só. E aprendi uma técnica diferente. Então, tudo que você se dispõe a fazer, o conhecimento, o conteúdo ele está disponível. Basta você, efetivamente, buscar por ele e colocar em prática. Ir lá, assistir às aulas, fazer os exercícios que muitas vezes eles propõem fazer na internet. Mesmo porque o importante é ter a noção, né? Mesmo que você não tenha... Exato. E você vai para uma entrevista, você conversando sobre aquilo, a pessoa vai se interessar também, né? Sim, aí e lá na entrevista você não vai precisar levar um pedaço de papel que é o certificado. O certificado nada mais é do que um pedaço de papel bonito. É verdade. O que importa hoje em dia é se você vai conseguir chegar na empresa e colocar aquilo em prática. Se você precisa conhecer um pouco de coaching, etc, você não precisa fazer uma certificação, dependendo do que a empresa deseja de você, é claro, mas se você conhece um pouco da técnica, já estudou bastante, etc, por conta, você tem ali informações talvez suficientes para chegar no dia a dia da empresa e fazer o trabalho acontecer. Então vai depender muito do quanto você buscou se desenvolver fora daquele ambiente. O importante é a busca, né? Perseverança e... Ninguém busca, não vou generalizar ninguém, mas hoje muitas empresas saem do modelo de buscar formação para buscar competência. Se eu tenho, e vamos ser clássicos. O que é a competência? Um conjunto de conhecimentos, que é o saber teórico, que isso eu posso buscar na internet, seguindo a linha que a gente está discutindo agora. A habilidade, que é o saber fazer, como colocar aquele conhecimento teórico em prática. A atitude, que é o querer fazer em busca de um determinado resultado, que é o resultado da empresa que está me passando. Né? Então, nada disso me requer um diploma. De novo, não estou aqui desmerecendo a formação acadêmica, cursos formais. Hoje eu faço 2 pós-graduações. Então, assim, é importante? É. Mas nem tudo você vai encontrar ali. Muito do que se precisa para ser o RH do futuro não está ali ainda. Vai estar em outros lugares, que são esses outros lugares que a gente precisa buscar. E aí é muito mais a minha predisposição a querer me desenvolver como profissional e buscar alternativas para isso, do que efetivamente fazer um curso, ter uma determinada graduação. Conheço excelentes profissionais de RH que não estudaram administração, que não estudaram filosofia, estudaram comunicação, estudaram serviço social. É verdade. Então, assim, não é a formação que faz o profissional. O profissional tem que saber como utilizar da melhor forma o conhecimento que ele tem, né, para alcançar um resultado, porque afinal de contas todo mundo busca um resultado na vida. Nenhuma empresa está ali só por ser legal, ela busca um resultado e é meu papel como business partner ajudar essa empresa a alcançar esse resultado. E como vou ter as ferramentas para isso é uma questão de força e foco e dedicação.